Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Eu vou fazer um sorteio aqui das perguntas antes de começar o quadro, que estão aqui na minha mão. Um papelzinho aqui, para ver qual pergunta que eu vou responder primeiro no canal. Vamos lá, o sorteio tá rolando, e vamos ver aqui qual que eu vou pegar. Pá, aqui tá o papelzinho da primeira pergunta do canal. Jéssica. Não sei se dá para ver aí, gente. Acho que não dá não, mas é Jéssica. A primeira vai ser Jéssica, tá? Deus abençoe. Vamos para o quadro. Gente, eu quero dizer que eu não fiz nada, mas saiu aqui a Lana que organizou essas perguntas. E saiu, incrível que pareça, a Jéssica é a primeira a fazer a pergunta e saiu a Jéssica. Então vamos responder a Jéssica aí e vamos em frente. O que acontece? A Jéssica pergunta: qual é o futuro de Satanás, seus anjos e das pessoas que agem independente de Deus? Essa pergunta ela é muito interessante porque a Bíblia nos relata que o futuro de Satanás é o inferno. Então não tem jeito de eu dialogar o futuro de Satanás. Hoje ainda a gente entende, como na Bíblia nos explica, que Satanás está acima de nós, que ele está vamos fazer uma suposição, terceiro céu. Então, por enquanto, ele está ainda acima de nós. Ainda ele pode fazer coisas que eu e você não podemos fazer, Jéssica. Ainda ele pode agir de tal maneira. Mas o futuro de Satanás é certo que é o inferno, que é o lugar preparado para ele e para os seus seguidores e para os anjos, né, que caíram com ele. Então, o lugar para onde ele vai é o inferno. Não tem como a gente dizer que dia, que hora, que data, porque Deus ele não deixou isso para nós. Jesus não deixou isso para nós. Jesus nos deixou para que nós estejamos preparados para a volta dele. E ele também não deixou data específica para que dia que Satanás vai para o inferno. Mas o futuro de Satanás é o inferno. E a Bíblia diz que lá é ranger de dente, lá é sofrimento. É por isso que ele, quanto mais pessoas ele conseguir levar com ele, é melhor. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E aí você perguntou também, pessoas que agem independente de Deus. Essas pessoas ainda que agem independente de Deus, se elas tiver uma morte e essa morte elas não tiver reconhecido Jesus como Salvador da sua alma, aí sim tem um problema muito grave. Porque, aliás, também, se Jesus voltar e elas não estiver dependendo de Deus, elas vão ficar aí. Eles vão sofrer com Satanás também. Vão sofrer a mesma penalidade que Satanás ainda vai sofrer. Ele já sofreu uma penalidade que é muito forte, que é de ser expulso lá do céu, né? Essa penalidade ele já sofreu lá no céu. Ele não entra, isso é certo. A Bíblia nos deixa bem claro que não entra lá no céu. Então o que acontece? Porque ele saiu do céu? Vamos fazer assim. Ele saiu do céu porque ele negou e queria ser mais do que Deus, não é verdade? Então por isso ele foi expulso do céu. Uma pessoa que é independente de Deus se pensa que é maior do que Deus. Por isso que eu tenho que ser dependente de Deus. É por isso que eu tenho que andar nos caminhos do Senhor, é por isso que eu tenho que fazer que a obra dele manifeste sobre mim, para que eu possa ser servo dele, servir a ele com alegria e fazer a vontade dele. Porque senão, também o meu futuro será igual de Satanás. Eu espero que você tenha entendido essa pergunta e eu tenha respondido aí da maneira correta para você. Então,
Jéssica, a primeira pergunta que Jéssica fez foi: qual é o futuro de Satanás? Inferno. Não tem outro jeito para ele, não. É inferno. A Bíblia é bem clara dizer que ele já foi julgado. Ainda não foi condenado, mas ele já foi julgado. A pena ele vai pagar quando Jesus voltar. É isso que a Bíblia nos relata. Você entende? Que ainda ele não foi, né? A sentença ainda não está feita, mas a sentença será feita num futuro próximo, né? Então vamos, essa é a primeira pergunta. O futuro de Satanás é o inferno. O futuro de Satanás é perder todo esse poder que ele tem hoje. Aliás, ele tem um poder limitado, mas ele tem poder, né? Porque ele consegue agir, né? E ele tipo assim, ele é melhor do que nós em alguns aspectos. Em alguns aspectos, Satanás tem algumas vantagens sobre nós. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo ao nosso lado, fortalecendo para que nós vencemos a luta do dia a dia. Por isso que nós precisamos de ter essa força, né? De estar sempre fortalecendo a nossa fé em Cristo. Por causa disso. Por causa que ainda ele tem poder de nos enganar. Então nós precisamos estar atento e orando mais, para que nós não possamos ser enganados, como você diz aqui na segunda parte da sua pergunta. E das pessoas que agem independente de Deus. Essas pessoas que não dependem de Deus, elas estão correndo o risco de ser julgadas com Satanás também lá no inferno. A Bíblia é bem clara: lançarei fora, né? Todos aqueles que perseguir, todos aqueles que seguir Satanás, eu lançarei fora, né? Isso é o próprio Jesus dizendo. Depois eu vou fazer até um estudo sobre isso nos comentários da Bíblia e vou falar em versículos. Eu só estou respondendo a sua pergunta. E é bom que você leia em João, Apocalipse também é muito bom você leia, Jéssica, para você entender um pouco ali o juízo de Deus sobre essa terra, o juízo de Deus sobre a Satanás, sobre as pessoas. É muito bom você ler Apocalipse e começar do começo mesmo, Apocalipse 1, e aí você vai lendo ali, você vai entendendo o propósito da palavra de Deus, tá? Quando você tiver alguma dúvida, é só você perguntar ao seu pastor ou alguma pessoa que dá o estudo para você aí na sua igreja ou em qualquer lugar. Vamos para a segunda pergunta. Ela fez 4 perguntas, Jéssica, né? Muito sortuda. Veio 4 perguntas e o nome dela foi o primeiro a sair aqui no sorteio, gente. Vamos lá. A segunda. Quem comete suicídio tem salvação? A segunda pergunta da Jéssica. Eu vou responder. Tá aqui, gente, ó. Vou mostrar aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar. Aqui, ó. Não sei se dá para ver aí, mas aqui, as perguntas estão aqui no meu WhatsApp. Então o que acontece? A Jéssica faz a segunda pergunta dela quem comete suicídio tem salvação? É uma das perguntas mais, eu acho que tipo assim, as pessoas perguntam sobre isso, muitas pessoas têm muita dúvida sobre isso, o suicídio. Mas independe. Quando a pessoa suicida, e a medicina vai lá e declara que a medicina ela tá aí para nos esclarecer e também as investigações, né? Ela nos declara que a pessoa suicidou. Para a Bíblia, suicídio não tem perdão. Para a Bíblia, nós só estamos aqui por causa de Jesus. Jesus deu a vida por nós. Então não compensa o valor tão grande que nós temos. Jesus ele pagou o preço alto pelas nossas vidas e não convém de eu tirar a minha própria vida. Jesus ele condena isso, Jesus ele condena essa prática. Essa prática não vai levar ao céu. Essa prática vai tirar você do foco da palavra. Então, se você pensa em suicídio na sua casa, não faça isso. Porque isso tira o que Jesus fez por nós. Quebra o arco, né? Quebra ali aquela aliança que eu tenho com Deus, que é a vida. Então, eu falo para vocês nessa pergunta, isso é muito sério, tem muita suicídio acontecendo no nosso país, no mundo inteiro, acontece muito suicídio. Mas o suicídio não é bom, porque você acaba tirando a vida que o próprio Jesus um dia morreu para nos dar. Então, o suicídio não leva você à salvação, pode existir disso.
talvez leve você a um descanso, é óbvio que vai levar você ao descanso dessa terra, deste local, mas no juízo, não. O juízo será sentença de morte, que é você tirando a sua própria vida, é você mesmo que determinou o tempo da sua vida, e nós não podemos dizer isso para Deus, nós não devemos determinar tempo para a nossa vida. Então, o suicídio não vai para o céu. Isso é claro, isso é correto. Mas depende muito. Eu não posso julgar uma pessoa, por exemplo, aquela pessoa se jogou lá do 15º andar e morreu. Agora eu posso dizer para ela que ela está no inferno? Não. Porque quem vai julgar isso é o próprio Deus. Quem vai julgar isso é Jesus Cristo. Jesus conhece o coração da pessoa. Jesus sabe a necessidade da pessoa. Então eu não posso julgar a pessoa. Eu não posso julgar a pessoa que morreu, a pessoa que fez ali né? Ela suicidou, eu não posso julgar ela. Não posso julgar ninguém, na verdade. A Bíblia não me dá direito de julgar a ninguém. Mas eu posso dizer bem claro que a Bíblia diz: se suicidou, é inferno. Se você, lá no grande dia, chegar e tiver suicidado, Deus vai dar a sentença de morte para você. Ele vai lançar você ao inferno, porque você foi contra os propósitos de Deus, que é a vida eterna. Você buscou um descanso que não era seu ainda. Não era sua hora. Esse é o problema do suicídio, tá? Deus abençoe. Vamos para mais uma pergunta, que a irmã fez muita pergunta. Então, suicídio, quem suicida, quem comete suicídio tem salvação? Eu vou deixar essa pergunta também aí com um ponto de interrogação aí, né? Porque varia muito. Eu não posso julgar a pessoa, mas eu posso dizer que se suicidou, se a pessoa tirou a própria vida, a chance dela ser salva é mínima. Igual eu te disse, eu não posso julgá-la, mas eu posso falar que é mínima, porque o suicídio leva à condenação, tá ok? O suicídio não é propósito de Deus para a nossa vida. Suicidar não é a melhor coisa que nós vamos fazer. Então pense nisso na sua casa, pense em outra maneira de resolver os seus problemas, porque o suicídio não vai valer a pena para você. O suicídio só vai levar você à condenação eterna. Escuta o que eu estou dizendo, a condenação eterna, quando Jesus voltar e determinar isso para você. Mas eu estou dizendo que pode levar você à condenação eterna, tá ok? Então suicidar não é bom, não suicide, não faça coisa que não provém da palavra de Deus, tá? Essa é a resposta. Suicidar não leva à salvação, mas com uma ressalva, como você deixou aqui, o ponto de interrogação, eu também deixo essa pergunta para algumas pessoas que se suicidaram ou não suicidaram. A gente não sabe, entendeu? Então por isso que eu não posso julgar essas pessoas. As sopas de folha de Adão e Eva, suas maneiras de chegar a Deus, não resolveram seus problemas espirituais. O que representa essas roupas de folha para nós hoje? Essa pergunta é muito interessante também sobre Adão e Eva, que eu já estudei sobre isso também, sobre por que, né, o Adão, por que a Eva vestiram ali, colocaram folhas sobre os seus corpos. Por quê? Deixa eu explicar uma coisa. Lá no Jardim do Éden tinha tudo. Lá no Jardim do Éden, o que acontece? Eles tinham tudo do bom e do melhor. Lá no Jardim do Éden, eles podiam andar livre e à vontade. Né? Eu vou fazer uma suposição aqui que é clássica de hoje. É clássica de hoje. O casamento. O casamento da gente funciona assim. Eu sou casado. Então nós temos uma intimidade melhor, tipo assim, maior do que quando nós éramos amigos, quando nós éramos namorados. A nossa intimidade de casamento, ela aumenta muito mais, porque aí a pessoa pode, né, ficar nua na frente da outra, a pessoa pode ficar sem roupa, fazer coisas que não fazia antes, porque você já está no casamento, você já está ali, né, há muito tempo com a pessoa, então você está casado com a pessoa, então agora você tem uma intimidade com essa pessoa. E a intimidade que Adão e Eva tinham com Deus era essa. De Deus chegar lá no Jardim do Éden, não importava como ele estava. Deus andava com ele. Ah, Senhor, hoje eu tô. Tá ruim e tal, não tem nada disso. Deus pegava a mão, ele
andava com Adão e Eva. Andava ali com Adão primeiro, né? Depois a Eva. Mas andava com Adão. Não tinha dessa de vergonha, não tinha nada. Adão não tinha que vergonhar de Deus, nem Deus tinha que vergonhar de Adão. Mas ele deixou um decreto lá no Jardim do Éden que é muito interessante. Ele diz assim: Adão e Eva, eu vou te falar uma coisa que é interessante. Aqui nesse jardim tem tudo para vocês comer. Tem tudo para vocês aqui no Jardim do Éden. Mas o que acontece? Aquelas duas árvores vocês não podem tocar. Aquela árvore você não pode tocar. Aquela árvore simboliza, tem uma árvore da vida e tem uma árvore do bem e do mal. Se você tocar nenhuma daquelas árvores, pode gerar algum conflito entre mim e você. Então o que acontece? Quando Adão e a Eva tocam naquela árvore e come o fruto proibido, come ali o fruto proibido, então o que acontece? Quando ela come o fruto proibido, automaticamente ela, né, desobedece à vontade de Deus. Mas aí que está o problema. Quando Adão e Eva, quando a Eva leva o fruto ao Adão, aí está o problema maior. Porque quando ela leva o fruto a Adão, Adão come o fruto, imediatamente a Bíblia diz que ele se vergonhou. Até mesmo na frente da Eva. E os dois olharam um para o outro e se sentiram envergonhados. Então eles pegam aquelas folhas, né? E começam a colocar a folha para tampar as suas partes íntimas, né? Então o que acontece? Aí quando eles colocam essas folhas e essas nas partes íntimas, nas partes, né? A Eva na parte de cima e ele na parte de baixo e tal. E é isso aí. Aí automaticamente eles se sentem envergonhados de Deus. Então as folhas significa que eu não posso chegar de qualquer maneira na presença de Deus. Que eu não posso chegar como eu chego perto da minha esposa na presença de Deus. Eu não posso confundir hoje, as pessoas confundem muito o evangelho, acham que nós podemos chegar de qualquer maneira. Acham que nós podemos chegar vou chegar aqui e vou fazer o que eu quero. Não pode. Porque Adão, ao ele comer o fruto, ele se torna um pecador. A Eva já tinha se tornado, mas o concreto pecado veio através de Adão. Adão é o culpado. Nós, homens, somos o culpado do pecado ter entrado no mundo. Então, quando ele come, ele imediatamente se sente envergonhado. Então, ele começa a colocar as folhas, e as folhas significa vergonha dos nossos pecados. Nós tínhamos vergonha de aproximar de Deus por causa do nosso pecado. Porque a Bíblia vai dizer bem claro que quando Adão e Eva se escondem, quando eles veem Deus vindo, eles se escondem. E quando eles se escondem, o que acontece? Deus chama Adão. Adão! Deus sabia onde que Adão estava, só que ele chama Adão. Adão fica muado lá no seu canto, fica escondido. E quando Adão fica escondido, isso significa que nós, às vezes, tentamos esconder de Deus. Às vezes nós tentamos vestir uma roupa, né? Uma roupa mesmo, dizendo que nós estamos livres. Senhor, não tem pecado. Mas aí o que acontece? Aquelas folhas não eram o suficiente para tampar o pecado de Adão e Eva. Aquelas folhas simbolizavam ali que nós não temos condição de esconder de Deus os nossos pecados, as nossas falhas. Aquelas folhas significam isso. Que eu e você não podemos esconder nada de Deus. Que Deus, ele é supremo sobre a vontade dele. Não adianta eu falar para Deus assim: Deus, hoje eu vou fazer isso, mas chegar lá na frente eu não vou fazer. Aí eu vou achar que Deus não viu. Deus viu. Que Deus estava vendo Adão. Deus estava vendo a Eva. E os dois estavam tampados. E aí Deus, quando Adão sai lá da folha, para não falar muito, para o vídeo não ficar muito longo. Aí, Jéssica, quando ele sai lá das folhagens, e aí ele aparece para Deus, pensa que está ali coberto, e aí Deus vê ele ali, né, coberto. Para que essas folhas? Para que? Porque isso? Aí ele diz: eu comi do fruto que o Senhor me proibiu. E aí Deus vai lá dar o julgamento para ela, dá o julgamento para ele, dá o julgamento para a cobra. Mas o que é interessante, as folhas não foi suficiente. Então as folhas significam que eu e você não tem condição de manejar
da nossa maneira a vontade de Deus. Deus não aceita a minha vontade. Deus faz a vontade dele. Porque Adão e Eva, a partir do momento que eles aparecem para Deus, o que Deus faz? Mata um animal, tira a sua pele e cobre Adão e Eva. Aí entra aquele detalhe da vestimenta, né, irmã? E, né, Jéssica? E jovens que estão aí. Não é a gente que determina, é o próprio Deus. Você tem que estar bem para Deus agir em você. E ainda, olha só, o interessante, porque Deus ele podia fazer, né, falar assim, não, Adão, você tá bem, vamos embora, vamos continuar na frente, eu vou mandar você lá para a terra e pronto, acabou o seu pecado, aí Jesus vai morrer por você e tu será salvo. Não, Deus pega um animal, corta e tampa ainda mais Adão e Eva, cobre eles com a pele do animal. Então que interessante, que Deus ele não é o nosso não é o nosso agir, não é a nossa vontade. Então a folha significa isso. A vontade de Deus não é a nossa. O que Deus fez ali foi isso. Deus tirou a vontade de Adão e Eva e colocou a vontade dele, que era descobrir ele. Não estou dizendo que todos os casos devem ser assim. Não estou dizendo que você deve vestir de tal maneira. Não, estou dizendo que você tem que ter o Espírito Santo de Deus para que ele te governe a vestir de tal maneira. Porque só ele que pode te dar a libertação. Talvez você pense, eu gosto de saia curta, eu gosto de me mostrar. Isso eu não tenho nada contra. Eu não sou o juiz seu. Você determina o que você quer para o seu corpo. Mas há um Deus acima de nós que pode nos dar o corretivo perfeito. Se eu buscar ele, como Adão, apesar de ter errado, arrependeu. Porque se não houvesse arrependimento, nós não estaríamos aqui hoje. Porque Deus viu ali, conhece o coração de Adão e sabia que ele tinha arrependido. Por isso que as folhas significa isso, que nós não temos poder de mandar na vontade de Deus. Nós não temos condição de falar com Deus assim, Deus, eu vou vestir essa roupa e tá boa pro Senhor. Não, jamais. Deus ele vai determinar cada um da maneira que veste, da maneira que anda, porque não adianta eu falar assim, aquela irmã anda muito bem, aquela irmã, ela tem uma roupa bonita, aí eu vesti a roupa da irmã e serei salvo. Não, não é assim que funciona. Automaticamente ali Deus quis dizer que algumas coisas precisam ser mudadas em nós. E a folha de Adão e as folhas de Eva não eram suficientes para o que eles tinham cometido, que era o pecado. Por isso que hoje nós estamos aqui, nós cometemos um pecado contra Deus, nós cometemos uma falha terrível contra o Deus que veio nos salvar, né? Que ia dar o seu Filho unigênito para nos salvar. Nós cometemos uma falha. Então nós temos que entender isso, que hoje nós temos que andar coberto, hoje nós temos que andar vestido, e não pelados, e não de maneira que vai escandalizar a obra de Deus. Essa é o significado da folha. Se você ainda não entendeu isso, pode ir lá em Gênesis, pode ir lá em Tiago, na Bíblia, que vocês vão entender sobre isso. Lá tem muita doutrina em Tiago. Tiago é 5 versículos, mas a doutrina está lá, né? E também o apóstolo Paulo, quando tu fala muito sobre isso. Eu vou depois falar, porque o meu vídeo está ficando muito longo e é muita pergunta que a Jéssica fez. Vamos para mais uma aqui, acho que é a última, né? A última pergunta da Jéssica é a quarta pergunta. Por que Jesus teve que morrer na cruz? Aí entra aquele papo gostoso que eu gosto de falar muito. Aí entra aquele assunto que é bom. Por que Jesus morreu na cruz? Por causa dos nossos pecados. A única alternativa para que Deus salvasse a gente, a única alternativa que Deus teve é de dar o seu Filho unigênito para nos salvar. E a morte dele era necessária. Por que a morte dele era necessária? Porque ele morreu por nós. Porque ele morreu para nos salvar. Qual é a alternativa que ele tinha a não ser essa? Nenhuma. Porque se nós pensar lá, a primeira alternativa que nós tínhamos, talvez até de sermos muito melhor do que hoje nós estamos, é que Lucifer não traísse e não abandonasse, né, e não juntasse pessoas, não ajuntasse lá no céu, não fizesse rebelião lá no céu contra o nosso Deus. Fez rebelião. Segunda alternativa de Deus para nos salvar, para não deixar que nós vivemos só na dependência dele, foi o que eu acabei de falar sobre Adão e Eva.
Mas Adão era o principal objetivo de Deus. Adão era sempre o primeiro objetivo. Então Adão foi o objetivo de Deus, de nós ter uma vida sossegada, de ter uma vida da plena e do lado dele. Não deu certo. E aí veio a terceira opção. Aí veio a terceira. Porque primeiro Jesus, né, a Lucifer lá, programou lá, arrumou a rebelião, e aí o que aconteceu? Deus teve que fazer e tal. E aconteceu aquela bagulhada toda, aconteceu aquela terrível batalha lá no céu. Segundo, Adão caiu. E aí veio o segundo Adão, que é Jesus Cristo. E aí, quando Jesus estava lá no céu, o próprio Deus disse: vá lá na terra, anda lá, vai nascer de uma virgem e vai morrer para salvar esse povo. Porque só assim eu vou conseguir aceitar esse povo de volta aqui no céu. Ó, aí você fez a pergunta: por que Jesus teve que morrer por nós? Por causa desses três. Por causa de dois que falharam. Lucifer, que era para ser perfeito lá no céu, não foi. E também Adão também. Adão também era para ser, não foi. E agora veio Jesus, o terceiro. E ele que é a nossa salvação. Por isso que eu e você hoje podemos cantar e dizer: o Senhor nos salvou, o Senhor nos deu a vitória. Por isso nós falamos: Jesus Cristo é o Salvador do mundo. E Jesus, eu vim para salvar o mundo, não para condenar o mundo. O próprio Jesus diz isso, por causa que ele era a terceira opção. Então ele é o nosso Salvador. Então nós temos que crer nisso. Jesus morreu para nos salvar, simplesmente. Ele não veio aqui para ser exaltado, ele não veio aqui para ser glorificado, mas será glorificado e será exaltado naquele grande dia, como ele já é hoje. Como ele já é hoje. Jesus já é o nosso Salvador. Jesus, sem dúvida nenhuma, pode pôr isso na sua cabeça, Jéssica, que Jesus é o único que pode nos salvar. Não há opção para nós mais ser salvo. Então, ele morreu na cruz porque não haveria outra opção a não ser ele dar o seu Filho unigênito para nos salvar. Creia nisso, acredite nisso. Sem Jesus nós não somos nada. Por isso que eu gosto de falar muito de Jesus. Por isso que eu gosto de falar muito da palavra de Deus. Por isso que eu gosto muito de pregar o Evangelho. Por causa que ele nos chama a pregar o Evangelho. Ele nos dá essa opção de ainda, apesar de nós ser pecadores, pregar sobre ele, dizer para as pessoas que ele é o nosso Salvador. Então, essa é a resposta. Espero que vocês tenham gostado desse canal. Espero que vocês que caiu aí de paraquedas se inscrevam no canal, deixem um like, fortalece o canal aí. Eu preciso de 1000 pessoas para mim fazer isso ao vivo, vai ser muito bom. Que Deus abençoe vocês, que Deus possa te dar em dobro. Muito obrigado, Jéssica, pelas perguntas. Espero que eu tenha respondido à altura. Se eu não tiver, vai ao seu pastor, vai algum professor de aula dominical aí da sua cidade. Mas, primeiro, examine as Escrituras. A Bíblia é o nosso instrumento. A Bíblia é o que nos leva a acreditar. Então, acredite na Bíblia. Acredite no que está escrito aí. Leia a Bíblia. Medite na palavra de Deus e ele vai te dar vitória, tá ok? Muito obrigado a Alana por ter feito essas perguntas aqui, né? Ter buscado essas perguntas. E eu estarei fazendo outro vídeo com a segunda que eu vou sortear, porque para não ficar injusto, né? Gostaram da Jéssica primeiro, que foi muita sorte. Que Deus abençoe a Jéssica, que Deus abençoe todos que fizeram a pergunta aqui. Depois eu vou responder. Tem a Luana, tem a Emily, tem a Jaqueline e tem a própria Alana que fez a pergunta também. Vou estar respondendo todas, tá? E porque o meu celular também não aguenta, então tem que ser assim. Às vezes eu faço primeiro uma e ela fez 4 perguntas, muito boa mesmo, muito bem colocada. Que Deus abençoe vocês. Fique na graça e fique no poder da palavra aí, que Deus possa te dar vitória, que Deus possa fazer que a luz dele expandir sobre o seu ser, tá? E vamos continuar, vamos lá na batalha, que Deus possa nos dar vitória nessa hora. Senhor Deus e poderoso Pai, agradeço, Senhor, por mais uma aula, Pai, mas por mais umas perguntas que essas pessoas me enviaram. O Senhor sabe de todos os sentimentos, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a vida dela, o Senhor conhece todos e todos, ó Pai, mas que estão na Tua presença. Nós te agradecemos, nós te pedimos, ó Pai, mas que a Tua mão santa e poderosa venha sobre as nossas vidas, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Fique com Deus, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber a notificação e vai ser muita bênção nesse canal. Hoje é sábado, estou voltando hoje a fazer vídeo, tá? Que Deus abençoe vocês, Deus guarde as suas vidas. Eu não sei como agradecer vocês que já estão comigo aí, mas muito obrigado e vamos em frente, tá? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.